Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao Lidos e Assistidos do mês de fevereiro de 2021. Já deixa o seu like aqui embaixo para o YouTube entender que esse vídeo é legal e que mais pessoas precisam assistir ele. Eu já quero começar o vídeo pedindo desculpa pela minha voz. Me deu uma crise de bronquite essa semana, então eu até pensei em não gravar porque eu estou com a voz mais embargada, enfim. Mas antes feito do que perfeito, então eu resolvi gravar mesmo assim e... é só um vídeo, gente. Vocês aguentam um vídeo com a minha voz diferente, né? Esse mês foi um mês mais corrido pra mim, tanto no trabalho quanto em viagem. Eu acabei indo pra casa dos meus pais aqui no carnaval, então eu li bem menos do que eu gostaria de ler em fevereiro. Eu comecei e terminei apenas um livro nesse mês e eu tenho outros dois que a leitura estão pela metade que eu vou terminar agora. O primeiro e único livro que eu li inteiro em fevereiro foi O Casal que Mora ao Lado, que já tem resenha aqui no canal, então eu nem vou me estender muito nele. Vou falar para vocês de novo que ele é um livro que super vale a pena ler para quem gosta de suspense e ele tem um final bem surpreendente, bem diferente do que a gente costuma ver nos livros. Ele não é aquela receita de bolo, a gente vai se surpreendendo durante a leitura. E se você quiser saber mais sobre esse livro, tem resenha, eu vou deixar o link aqui nos cards, então vai lá conferir. O primeiro livro que eu comecei, mas ainda não terminei, ele é um e-book, eu comecei a ler ele na minha viagem, então, na verdade, eu só li ele na minha viagem, e eu achei bem legal, na verdade, eu comprei o e-book porque ele estava gratuito na loja do Kindle, e pela sinopse ele me pareceu bem um romance água com açúcar bem levinho de ler, e na verdade é mesmo. Agora e para Sempre é um livro que vai falar de uma menina que dá uma reviravolta na vida dela e ela resolve voltar para a cabana que o pai dela tinha na infância e adolescência dela e estava abandonada há 20 anos desde que ele misteriosamente desapareceu. Até o ponto em que eu estou da história, a protagonista, ela começa num restaurante em que ela está certa que ela será pedida em casamento pelo namorado, porque ela viu uma caixinha de joias na gaveta dele e naquela noite, antes deles irem pro restaurante, não estava mais lá. Então, quando eles chegam lá e ele mostra pra ela o que é o presente e não é um anel, não tem nada a ver com o pedido, e ela se frustra e fica muito brava, ela faz um barraco gigantesco no restaurante, termina com ele, deixa ele lá, recolhe as coisas dela do apartamento e decide que ela não vai mais continuar esse relacionamento, que é um atraso de vida. No dia seguinte, ela chega atrasada no trabalho, perde uma reunião e a chefe dela enche ela de lixo e ela só se estressa e pede demissão do trabalho também. Ela mudou a vida dela do nada, com 2 surtos em 2 dias e resolve pegar o carro dela que estava guardado numa garagem de carros e vai para essa cidade, para essa cabana, e quando ela chega lá, ela descobre que a casa está destruída. Não tem luz, não tem água, não tem aquecimento, é o meio do inverno, está tudo guardado e muito empoeirado, ela não tem suprimentos necessários para passar o tempo que ela queria passar ali. E eu não sei o que ela tinha na cabeça, na verdade, porque nunca mais ninguém foi até essa cabana, tem 20 anos. Então ela descobre que tem um rapaz que mora na casa atrás e ele tenta manter a casa, né, com o mínimo possível para não estragar, para não ter ninguém ali. Mas ele nunca fez uma faxina, nunca fez uma manutenção mais pesada porque não tinha motivos, eles não tinha ninguém morando ali, nunca mais ninguém foi lá, então ele só fazia o básico. E aí a história vai se desenvolvendo. Eu acredito que ela vai se apaixonar pelo caseiro e talvez tenha um triângulo amoroso aqui nessa história. Eu achei ela bem interessantezinha, assim, é bem água com açúcar. Eu vejo isso como um roteiro de filme de romance da Netflix, sabe? Eu acho que é bem nessa pegadinha. E o segundo livro que eu comecei e ainda não terminei é A Ascensão da Magia, da Nora Roberts. É o terceiro livro sobre a pandemia mundial que dizimou
muitas pessoas e agora eles estão lutando para reconstruir o país e tudo mais. Aquele que eu demorei 6 meses para ler o segundo livro. E eu não desisti da leitura. Eu achei que eu ia estar menos empolgada para ler o terceiro livro, mas na verdade está rendendo bem a leitura dele. Eu comprei ele agora em fevereiro, foi o meu primeiro livro comprado de 2021 na realidade, e eu estou gostando bastante. A escrita aqui, a narrativa é um pouco mais fluida e acontecem as coisas com um pouco mais de dinâmica do que no segundo livro, e a protagonista está um pouco menos prepotente aqui também. Aparece muito mais a dinâmica de como é Nova Esperança, tem muitas batalhas, tem muitas conquistas, e embora eu quisesse que a autora fosse um pouco mais descritiva nas batalhas e um pouco menos descritiva no drama, na enrolação de o, o xingamento dos pais, né? Que ela é uma adolescente que resolve fazer coisas super perigosas e não comunica a ninguém, ela só vai lá e faz, expõe ao perigo desnecessariamente, mas nem tanto assim, porque afinal de contas ela é a salvadora do mundo, que de novo, tá? O mundo aqui é resumido nos Estados Unidos e o resto dos países vão servir como um tipo de prisão para as pessoas que eles estão aprisionando. Então eles vão fazer exatamente o que a Europa fez com o Brasil. Eles pegaram os prisioneiros que não eram bem-vindos ali e foram levando para outros lugares para eles colonizarem os outros lugares e não vai ser mais problema deles lá. Então, é legal o livro, é uma trilogia que eu achei bem diferente do que eu já tinha lido até agora. Eu espero que o final seja satisfatório e estou gostando. Eu ainda prefiro o primeiro livro. Eu acho que se tivesse sido só um livro ia estar perfeita a história. É lógico que não ia ter um desfecho do que aconteceu com a catástrofe, como é que ia ficar tudo isso, mas não sei, assim, é o meu segundo preferido aqui da trilogia. Acho ele um livro bem ok. Estou gostando da leitura, lógico, tô na metade dele, um pouquinho pra lá da metade, na verdade. E gente, depois do segundo livro eu não tava com as expectativas muito altas, então ele está me surpreendendo. Passando para as séries, eu vi 7 séries agora em fevereiro, então foi bem mais assistidos do que lidos esse ano. Eu acho que eu me empolguei um pouco mais, tive 2 finais de semana que eu só assisti série, então talvez isso tenha contribuído bastante para minha pouca leitura, talvez. Então eu me empenhei bastante nas minhas séries, eu estava nesse momento e eu acabei assistindo The Boys, que é uma série da Amazon Prime que fala sobre heróis. É uma paródia, na verdade, dos heróis da DC e da Marvel, e eu achei a série extremamente desconfortável, pra ser bem sincera com vocês, porque tem cenas estranhíssimas, assim. É uma série muito legal de assistir, na verdade. É uma paródia, ela é engraçada, mas tem bastante sangue, tem bastante coisas bem, como é que eu posso dizer, peculiares, porque os super-heróis, eles são criados em laboratório, basicamente. Eles dão uma vacina de um composto V para crianças e elas desenvolvem superpoderes. E aí eles vão lutar contra o mal, que na verdade muitas vezes o mal são eles próprios. É bem legal. Quem gosta dessa temática de super-heróis vai gostar porque ela é bem engraçada de assistir, embora tenha cenas bem desconfortáveis. A segunda série que eu assisti foi Cena de Crimes, que fala sobre o Hotel Cecil, é uma série da Netflix e vai contar o caso da Elisa Lam, aquela moça que desapareceu e foi encontrada morta na caixa d'água do hotel. E o hotel tem vários tipos de crimes que aconteceram lá, eles são bem violentos no hotel, para dizer o mínimo. Tem assaltos, tem estupros, tem roubos, tem assassinatos, suicídios. Para quem gosta de true crime, é uma história bem legal de você ir pesquisar sobre o que aconteceu com o Hotel Cecil. Eu já conhecia tanto o caso da Elisa Lam quanto os casos todos que aconteceram no Hotel Cecil, porque eu já falei aqui, eu gosto bastante dessa temática de true crime, né, de casos de crimes verdadeiros, ou teorias que podem ter acontecido com os crimes e tal. E aqui é uma série documental que vai contar em específico a história da Elisa Lam
e dá várias pinceladas sobre o background do hotel. E eu só não gostei muito de como eles encerraram, porque eles encerraram o caso como se ela tivesse tido um surto psicótico mesmo e tivesse se matado na caixa d'água. E eu acho que temos muitas outras teorias para desvendar aqui, né? Eu queria que eles tivessem deixado o caso em aberto, como ele é não solucionado, pra gente poder explorar essas teorias. Acho que ia ser bem legal. Se vocês quiserem saber mais sobre esse caso ou quiserem saber das teorias desse caso, eu vou deixar aqui embaixo na descrição o link do vídeo da Jaque Guerreiro, que foi aonde eu vi primeiro essa história. Mas quem gosta dessa temática e acha legal explorar isso, é uma série que vale a pena ser assistida. Ela tem só 4 episódios, é rapidinho de ver, vale a pena. Também nessa temática de hotel, que vai falar sobre 1 milhão de assassinatos e crimes, eu assisti American Horror Story Hotel e My Roanoke Nightmare. São 2 temporadas, eu acho que são a sexta e a sétima, ou a quinta e a sexta de American Horror Story. Eu confesso pra vocês que eu já tinha assistido as outras temporadas há muito tempo, só que eu achei a temporada do circo horrível e abandonei. E aí agora esse ano eu vi que tinha na Prime Video e eu resolvi começar a assistir de novo a partir da próxima temporada, porque não é uma continuação. American Horror Story normalmente consegue reciclar os seus atores com tramas que se passam, são histórias de terror que se passam nos Estados Unidos, mas são histórias que não se complementam, não se conversam entre si, elas não dependem uma da outra temporada pra gente entender o que tá acontecendo. Então, Hotel é com a Lady Gaga e vai contar a história de vários assassinatos e vários desaparecimentos que acontecem dentro de um hotel e o porquê que acontecem e o que aconteceu. A história do hotel é bem interessante porque ele foi construído para ser um paraíso para o serial killer que é o dono do hotel. Ele tem várias câmeras de tortura, tem formas de desovar os corpos sem nunca ninguém saber. Então, no decorrer da história deste hotel, várias pessoas que entram para se hospedar não saem de lá, simplesmente desaparecem. Ou porque elas viraram fantasmas ou vampiros lá dentro, ou porque elas foram completamente assassinadas e os corpos delas só foram desovados em qualquer outro lugar. E a outra segunda temporada que eu assisti de American Horror Story, que é My Roanoke Nightmare, ela conta a história sobre um casal que se muda para uma casa no meio do nada e a casa é amaldiçoada e eles são assassinados pelas pessoas. Mas, na verdade, a história é um pouquinho diferente porque eles se salvam e aí estão fazendo um documentário sobre o que aconteceu na casa, então eles vão contando a história e outros atores vão fazendo a reconstituição. E a série vira um sucesso mundial e eles resolvem levar todo mundo de volta para essa casa para reencenar, para fazer tipo um reality show, tipo um Big Brother, com eles sendo gravados para ver o que vai acontecer com todo mundo nessa casa. E todo mundo morre. Isso não é um spoiler, porque, gente, em American Horror Story, inevitavelmente, quem não tá morto vai morrer. Então, a outra série que eu assisti é Por Trás de Seus Olhos, que conta a história de um casal que se muda para uma cidade nova e o homem acaba conhecendo uma mulher num bar. E essa mulher no bar que acaba despertando a curiosidade dele é a secretária dele, que na segunda-feira eles vão chegar, um olhar pra cara do outro e dizer: meu Deus do céu, você é o cara do bar, né? E agora? Você me beijou, você é casado. E eles vão desenvolver esse romance no correr da série, só que a secretária vai virar amiga da esposa do amante e chefe dela. E essa história vai ficar cada vez mais estranha, porque a gente é levado numa narrativa que muitas coincidências acontecem, que parece que tem gente que sabe mais do que deveria, e até o momento em que a gente descobre que a esposa consegue fazer uma projeção astral com a sua alma e ela segue o marido e a amante e ela sabe de tudo o que está acontecendo. E essa esposa teve um passado traumático, então ela acabou indo parar num hospital psiquiátrico porque a casa dela pegou fogo quando ela era mais nova, os pais dela morreram e o esposo salvou ela das chamas. Então, por isso eles acabaram se casando, tiveram um romance e tudo mais. E nesse hospital ela conhece
um carinha que se torna amigo dela e ele acaba fazendo parte da história de amor deles também. Então parece que o triângulo amoroso é muito presente nessa série. E o final dela a gente descobre uma reviravolta que a gente não esperava. E é bem surpreendente, bem legal. Também é um thriller misturado com suspense, então essa série ficou muito tempo nos trendings da Netflix, nos top 10, né, de assistidos da Netflix. E eu acho que vale a pena dar uma chance pra ela, é muito legal. E tem o livro também, ela é baseada em um livro. Eu, inclusive, falei sobre isso no meu vídeo da semana passada. Também eu vou deixar o link aqui pra vocês, se vocês quiserem ir assistir. Outra série que eu passei o final de semana maratonando, e essa eu assisti no sábado e domingo, eu não parei até eu terminar, foi a 15ª temporada de Supernatural. É outra série que eu não preciso me estender sobre, que ela é um fenômeno mundial, e eu vou passar pano pra essa série sempre. É uma série que eu comecei a assistir ainda adolescente, eu devia ter ali pelos 14 anos quando eu comecei a ver essa série, e ela é simplesmente perfeita pra mim. É claro, tem temporadas que são melhores, tem temporadas que são piores. Eu acho que eles conseguem repetir muito o enredo, então a partir da 5ª ou da 7ª temporada, pra mim é muito igual. Um dos dois irmãos morre e o outro faz tudo que é possível pra trazer ele de volta à vida. E gente, vamos ser sinceros, né? A gente assiste Supernatural pelo enredo ou pelos protagonistas? Para, a gente assiste pelos protagonistas. Há muito tempo deixou de ser pelo enredo, porque a 15ª temporada termina de uma forma bem satisfatória. Eu acho que deixou redondinho. Então, entre todos os apocalipses que eles enfrentaram, o último foi literalmente Deus quem criou, quem estava tentando destruir a Terra. E eu acho que fechou bem ok. Tem muito das primeiras temporadas que a gente gosta de assistir, que foi o que cativou o público, né? Que são eles indo caçar monstros e salvar as pessoas. Mas eu fiquei bem no chão, eu chorei horrores com o final da temporada. Está aqui o Gustavo, que não me deixa mentir, porque depois que terminou a série eu fiquei uma meia hora chorando e desolada porque eu não tava esperando. O 19º episódio da temporada encerra a 15ª temporada e o 20º episódio encerra a série. E é simplesmente perfeito. Eu não esperava menos. Warner, vocês entregaram tudo e mais um pouco nesse 20º episódio, e eu acho que compensou todas as temporadas que eu achei meia boca, assim, gente. Eu vou passar pano pra sempre pra Supernatural, desculpa, eu não sei ser imparcial. E a última série que eu assisti foi Upload, da Prime Video. Aqui nós temos algumas empresas que eles acharam uma solução para a vida após a morte. Então a pessoa, quando ela está no seu leito de morte, ela pode escolher morrer da forma tradicional, e aí a gente não sabe o que acontece, se a pessoa tem uma vida após a morte ou não. Isso depende muito da sua crença também. Ou você pode ser transportado, a sua consciência pode ser transportado para uma realidade virtual em que você ainda consegue ter contato com as pessoas que estão vivas. É lógico, não é da mesma forma, elas precisam de equipamentos de realidade virtual e tudo mais. É bem interessante a história porque nós temos anjos aqui, né? As empresas, mas aqui a empresa específica, ela tem funcionários que ficam cuidando como se fossem anjos da guarda das consciências das pessoas que estão nessa casa, né? É como se fosse uma casa de repouso, só que ela é virtual e a pessoa tem um avatar, que é o seu corpinho, enfim. E aqui nós descobrimos que o anjo e o protagonista se apaixonam e eles vão se meter em todas as encrencas possíveis por causa disso, porque eles descobriram que estavam tentando assassinar ele, mas na verdade não era bem isso, enfim. E ele não gosta da noiva dele, só que ele precisa fazer tudo o que a noiva quer, porque é ela que está pagando o upload. Inclusive foi ela que obrigou ele a ir para essa casa de repouso na vida após a morte. E é uma série bem divertida, na verdade. Eu dei bastante risadas, achei ela bem levinha e é bem interessante. Quem quer uma série mais leve, mas não quer saber de romance, porque não é o foco da série, embora tenha, né? Não é o foco da série. Acho que vocês vão gostar. E eu assisti 4 filmes esse mês, na verdade 3 filmes e meio, porque o primeiro deles é A Escavação, e eu não vou saber falar
exatamente o que acontece pra vocês, porque eu dormi em mais da metade do filme. Então, se vocês quiserem uma resenha sobre esse filme, vocês deixem aqui embaixo que eu peço pro Gustavo fazer pra vocês, tá bom? Mas em tese é um filme que fala sobre, se passa na Segunda Guerra Mundial, se eu não me engano, e a dona de umas terras descobre que tem algumas formações geográficas estranhas ali e ela contrata um cara que na verdade é o Voldemort, é o mesmo ator que faz o Voldemort em Harry Potter, e ele vai escavar e descobre navios de guerra lá enterrados. E é bem legal que a gente veja isso. Eu gosto de temáticas que são embasadas na vida real, mas eu não vou resenhar muito porque é isso que eu sei da história, porque eu dormi muito no decorrer desse filme. O próximo título aqui é um revisto, na verdade, é um reassistido, porque eu fui no cinema assistir, eu vi quando passou na TV, eu já tinha assistido com o DVD também e agora tem na Netflix. E eu, lógico, fui assistir de novo porque nunca é demais reassistir aí quantas vezes for preciso, que é O Tempo e o Vento. Eu amo essa história, eu já falei aqui no canal sobre isso e eu acho que vale muito a pena a gente ver esse filme porque é uma obra-prima do cinema nacional. Ele vai contar a história do primeiro livro de O Tempo e o Vento, da coleção dos 7 livros do Érico Veríssimo, e só é um dos melhores possíveis, porque é a história da Bibiana, do Capitão Rodrigo, e a gente se apaixona por esses personagens. Não tem como a gente não gostar desses personagens, porque eles são muito reais. Então, eu não vou resenhar aqui, porque eu quero fazer um vídeo só sobre O Tempo e o Vento, tanto os livros quanto o filme e a série que foi estrelada por Glória Pires e Tarcísio Meira, que é uma série mais antiga, enfim. Mas eu quero falar sobre isso aqui no canal, então eu não vou me estender muito. Eu não sei quando eu vou fazer esse vídeo ainda, porque demanda um tempo para leitura, releitura, para reassistir algumas coisas. Mas se você ainda não viu O Tempo e o Vento, super vale a pena. Tem na Netflix, é 1h30 de história e é fascinante. Principalmente para quem gosta de história, é muito legal ver. O penúltimo filme assistido é Eu Me Importo. Ele é um filme que eu fico até desconfortável de falar, porque eu gostei muito do filme até certo ponto, aí da metade pro final eu já não gostei tanto assim, e o final eu achei, ok, podia ser assim mesmo que terminou. Mas ele vai contar a história da Marla. Ela é uma curadora que pega pessoas aleatórias, idosos aleatórios, principalmente os que têm dinheiro, e entra com uma moção na justiça para que eles sejam interditados. Isso não quer dizer que eles queiram ser, na verdade, muitos deles nem precisavam ser. Ela coloca eles no lar de idosos, que é cúmplice dela nessa questão também, e tira todo o dinheiro possível desses idosos. Só que ela não contava que ela fosse pegar uma senhorinha de idade que na verdade é filho do chefe da máfia russa, que nada mais nada menos do que o Peter Dinklage, Tyrion de Game of Thrones. E a história é muito legal porque embora o roteiro coloque a Marla como vilã e a gente seja induzido a ter empatia para com o personagem do Peter Dinklage, ambos são vilões, ele é um chefão da máfia extremo, não pensa duas vezes antes de matar, antes de roubar, e os dois vão se enfrentar ali e eu acho que eles podiam ter feito melhor como termina, porque embora termine com um senso de justiça, né, que o bem sempre vence o mal, enfim, eu acredito que esse filme merecia ter um final diferente, porque ele é muito legal e a gente passa o filme inteiro com os dois tentando um matar o outro, nenhum dos dois consegue, eles ficam fazendo terror um na vida do outro, até tentar um sequestro da mãe, né, da senhorinha do asilo, eles tentam e não dá certo. Então, a história é bem legal, na verdade, mas eu queria que tivesse um final mais interessante do que teve. Enfim, até metade do filme eu amei, depois da metade foi decaindo um pouquinho, sabe? Isso tira o brilho da história? Não, de jeito nenhum. Eu acho que vale a pena assistir porque eu gostei bastante. E o último título daqui, finalmente, eu já estou há 35 minutos falando nesse vídeo e eu não podia estar tanto tempo falando porque estou com falta de ar. É O Mapa das Pequenas Coisas Perfeitas. Esse filme é bem legal porque
os nossos protagonistas, isso não explica no filme, tá? Mas os nossos protagonistas estão presos num looping temporal. Eles vivem o mesmo dia todos os dias, sempre a mesma coisa que acontece. Então eles acabam decidindo que eles vão descobrir outras coisas. Como eles já sabem tudo o que vai acontecer naquele dia e quais são as ordens das coisas, eles vão descobrir as pequenas coisas perfeitas da cidade. E aí eles dão risada, eles se divertem, eles se apaixonam e eles não ficam juntos no final, gente. Isso é um spoiler, mas eu acho que faz sentido pra história, sabe? Tudo se resolve no fim e eu gostei bastante, é um filme bem fofinho de assistir. Eu não vou ficar fazendo muita resenha aqui, porque ele é bem água com açúcar, a gente consegue prever, ele é bem previsível, na verdade, e é fofinho, é da Prime Video, e se você ainda não assistiu, vale a pena, porque é um enredo diferentezinho, então para descansar a cabeça é legal. Esses foram os lidos e assistidos do mês de fevereiro do ano de 2021. De novo, gente, desculpa que a minha voz está estranhíssima. Eu demorei muito mais do que normal para fazer esse vídeo entre respiradas e tosses. Então, eu espero que vocês tenham gostado de verdade. Deixe seu like que me ajuda muito. Se você não gostou também, pode deixar o dislike, que é interatividade igual, o YouTube entende igual e entrega o vídeo igual. Então, pra mim, gente, like, dislike, só perde um tempinho, dá um joinha, um negativinho. Não vai mudar nada. Se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Temos vídeos novos todas as quartas-feiras às 18 horas aqui no canal. Um beijo, até semana que vem.